Olá, camaradas. Seguindo nossa série de conversas, diálogos sobre as eleições, principalmente as presidenciais, mas as eleições desse ano, hoje eu estou gravando de Budapeste. Mas não paro de acompanhar as coisas no Brasil. Achei que estava já no tempo de trazer algumas atualizações e analisar também alguns fatos novos, não é, que a gente está tendo aí nesses últimos dias. Bom, então, como eu já anunciei aqui no nosso vídeo, a gente vai falar sobre o primeiro turno, vendo aí os vídeos anteriores, o que eu falei, o que é que se está confirmando e o que não se está. A gente vai falar também sobre o golpismo, segue falando sobre o golpismo, a análise do golpismo. Enfim, e outras coisinhas mais que a gente pode trazer, tá? Eu queria antes explicar para você o método que eu estou trazendo aqui de diálogo com você, tá? Para mim essa coisa é muito importante. Eu gravei um primeiro vídeo centrado principalmente na tendência à eleição, à definição da eleição do primeiro turno. Lembrando que não falava somente de Lula, mas inclusive do risco de Bolsonaro também ganhar no primeiro turno. E aí, naquele momento, eu fiz várias análises. E aí, a cada vídeo, a gente vai buscando fazer aquelas análises, sabe? Eu vou tentando pegar, olha, eu disse aquilo ali, se confirmou, se negou, né? E checando. Na verdade, eu estou propondo um método de reflexão para você e para as pessoas que assistirem para as pessoas próximas, para que nós, enquanto esquerda, sejamos capazes de refletir melhor sobre a realidade, praticando um método esse método de refletir sobre a realidade nos ajude a aplicar, a ir para a prática. E por que eu estou colocando isso? Porque, infelizmente, no campo da esquerda, eu vejo várias pessoas que chegam com o bocão, com aquelas frases, com aquelas coisas, com aquelas certezas absolutas, não é? E essas mesmas pessoas que querem encerrar debate com certezas absolutas, alguns meses ou anos depois, são negados pela história e elas simplesmente desaparecem. Nem elas mesmas lembram das certezas absolutas que previram. Eu vou citar exemplos. Eu já vi jornalista prevendo a queda de Bolsonaro no primeiro ano, como fato certeiro. Jornalista importante de esquerda, não era qualquer jornalista. Jornalista experiente. Bolsonaro cai até junho, os militares não vão aceitar o que Bolsonaro está fazendo. Imagina, no começo do mandato. Olha o que os militares fizeram. Outra vez, essa mesma pessoa disse que Bolsonaro ia dar um golpe. Também, em questão de meses, ele ia dar um golpe. Disse até junho, até julho, não sei, dar um golpe. E a minha ira não vai somente para esse jornalista. Tá? Eu já escutei que Bolsonaro não passava dos 10% na eleição passada que ele ganhou. Eu já escutei que o PMDB não ia querer tomar o poder e por isso ia manter Dilma até o final, só que ia enfraquecendo. E tudo isso dito com uma arrogância que eu acho que não é o bom método para a esquerda. E por isso que eu faço esse prefácio. Eu acho que o melhor método é a gente lançar hipóteses a partir de dados reais e depois ir verificando se as hipóteses, humildemente, se as hipóteses que nós estamos lançando estão se confirmando ou não, porque política não é coisa cartesiana. Vamos lá, vamos produzir então. Feito esses comentários, vamos para a tendência à eleição no primeiro turno. A tendência está confirmada, não é isso? Nós estamos vendo, por exemplo, eu disse que Ciro que não fazia sentido a esquerda majoritária ficar brigando e atacando Ciro e seus eleitores, porque o processo naturalmente iria acontecer. E o que nós estamos vendo é que de quando eu falei isso para cá, né, o próprio Ciro, depois eu trouxe algumas análises de grandes personalidades que estudam as pesquisas políticas, dizendo, olha, se Ciro não sair, o próprio eleitorado vai renunciar a Ciro. Né? E o eleitorado começa a renunciar, ele consegue paralisado, sem nenhum sinal de melhoria. E o próprio Ciro já disse: o meu eleitorado pode me impedir. Né? Ele foi o primeiro agora a fazer convenção para se manter candidato, mas ele mesmo cogita que ele pode ser frito, né? Usando a linguagem da política brasileira, ser fritado pelo próprio eleitorado. Simone Tebet, eu disse que o MDB era um partido muito infiel e, naturalmente, ela ia ter uma dificuldade de sustentar depois de tanto tempo. Ela pode ter sido uma muito boa lá há um ano, não mais,
né? A mentalidade das pessoas voa fácil, se esvai fácil, e que agora ela não era esse nome. E realmente o nome dela não cresceu nas pesquisas, né? Está lá na margem de erro o tal crescimento. E o MDB, eu comentei que era o Partido Infiel, e o que é que está acontecendo? Há uma semana, 9 estados já se declaravam pró-Lula no MDB. E agora, ontem, a notícia é que 11 estados já se declaravam pró-Lula, que Temer quer ser candidato, já tenta derrotar Simone Tebet, que está uma briga contra Temer. Então, a terceira via, acho que está mais que provado que ela não se mantém, né? PEC kamikaze, eles, vejam, além disso, a eleição ainda não começou, eu disse isso e repito, tá? Com toda a dificuldade que a terceira via já tem hoje, de Ciro e Tebet, eles ainda não enfrentaram o pior, que é quando o clima eleitoral aumentar e a ansiedade. E essas violências, não é? O assassinato lá em Foz do Iguaçu, lá no Rio, o grupo que atacou o pessoal de Freixo, não é? O grupo comandado por um deputado bolsonarista, isso tudo pode estimular nas pessoas o senso de urgência, né? Já começou a estimular, né? Mas isso pode se tornar mais forte, fortalecendo a ideia de resolver a parada no primeiro turno. PEC kamikaze, a PEC das bondades, como também foi chamado, né? Foi chamada. Elas podem produzir algum impacto. O que eu assisti de vários analistas qualificados, né? Eles avaliam que é muito pequeno o universo de pessoas beneficiadas para produzir uma virada eleitoral, tá? E que mesmo assim talvez seja muito tarde já para fazer isso. Vamos seguir acompanhando. A mídia, a mídia, ela, ela ataca Bolsonaro, né? Mas será que ela já desembarcou de não atacar Lula? Né? E aí eu trago para você agora uma notícia de hoje, de agora a pouco, antes de gravar esse vídeo, que é muito simbólica, tá? Eu vou compartilhar aqui uma notícia com você que para mim tem um símbolo muito importante. Cadê a notícia aqui? Aqui, achei. Vou compartilhando. Bom, a mídia, né, de que lado ela está? Bom, de Bolsonaro é verdade que ela não está. Mas será que ela já. Será que ela já. Cadê o meu compartilhador? Mas como estará essa mídia, não é, em relação ao PT? Olha, né, o PT, Lula, é o único capaz de derrotar o fascismo, né? Apesar disso, o Globo sai com essa notícia aqui, ó. Partidos recebem 22 milhões em doações, fundo terá 4,9 bi. E quem é o rostinho lindo que ele coloca aqui? É o de Lula, né? Essa comunicação implícita aqui, maliciosa, usar os termos diretos, né? Ela é muito simbólica do que pensa a mídia corporativa, Estadão, Folha e tudo mais. Apesar de se confrontar com Bolsonaro com o golpismo, e também a gente já viu até a Federação dos Empresários está se manifestando hoje contra o golpismo e vários outros setores importantes, mas eles continuam sabotando, sacaneando, desculpem o termo, a candidatura de Lula, né? Se foram os partidos que receberam, aqui deveria ter vários nomes. É verdade, eu fui olhar a notícia e a notícia diz que a maior parte dos recursos do fundo partidário vai para o PT. Né? Mas certamente são, primeiro, dinheiro público e são regras públicas. E a outra coisa que a notícia mostra também é que a maior parte do dinheiro das doações privadas de quem tem muito dinheiro não vão para o PT, né? Vão para os outros partidos. Então, quer dizer, isso tudo simboliza de forma que não dá para colocar a foto de Lula e falar dos bilhões que vão para financiamento eleitoral. É de uma malícia, é de uma má-fé muito grande. Pois bem, dito isto, voltamos ainda. Eu trago duas notícias importantes para você, que eu acho que são importantes ainda para a gente discutir essa coisa da vitória de Lula, seja no primeiro ou seja no segundo turno, tá? As pesquisas apontam uma vitória de Lula, né? Tem também
nas últimas semanas, teve um crescimento de Bolsonaro em todas as pesquisas, segundo alguns analistas. Eles acham que é um crescimento pequeno, pífio, insignificante, que não altera a realidade. Mas eu trago duas pesquisas aqui que são muito interessantes para a gente, tá bom? A primeira pesquisa é com o Congresso Nacional, ou seja, com as raposas políticas. O Brasil 247 colocou essa notícia de uma forma muito simpática. Congresso Nacional crava Lula será eleito em outubro, mostra a pesquisa com parlamentares. Em princípio, a notícia é boa realmente, porque fala que 50% dos parlamentares acham que Lula será o vencedor. Mas eu confesso que eu me preocupei com esse detalhe aqui, olha. 40% ainda das raposas ainda acham que Bolsonaro pode ganhar, e isso pode apontar aquela tese que eu estou falando, tá? Apesar de que o tempo vai passando e a reviravolta vai ficando mais difícil, mas eles sim podem revisar. E essa visão, né, que eu estou tendo aqui, que apesar de Lula ser o favorito, mas ainda Bolsonaro não está morto, e esses 40% das raposas políticas no Congresso Nacional vendo a possibilidade de vitória de Bolsonaro não deve ser desconsiderado, né? Eu trago também uma notícia da Eurásia, né? A consultoria dos Estados Unidos aponta Lula com 65% de chances de vencer a eleição. E também nessa pesquisa, eu fui verificar a pesquisa anterior, eles avaliavam 70%, eles avaliavam que a chance de Lula ganhar era de 70%, caiu para 65%. E a chance de Bolsonaro ganhar era de 25%, caiu para 30%. O que eu quero dizer, né, de forma bem categórica, é que sim, ainda existe uma tendência à vitória de Lula e por ela nós devemos lutar. Mas não podemos subestimar o risco viável de Bolsonaro ganhar. E eu acho que quem ganhar tem grande chance de ganhar, como eu disse, no primeiro turno. Isso quer dizer que não teremos lá tanto tempo para as ações. Bom, vamos agora falar rapidamente do golpismo. É, as pessoas que estão acompanhando estão vendo várias ações de Bolsonaro, reuniu os, os embaixadores, né, para fazer discurso golpista, desacreditar as urnas. As Forças Armadas também entraram pesado nessa coisa, dando sinais de que o golpe ele pode vir com força grande, né? O estímulo à violência política com o assassinato em Foz do Iguaçu e com o ataque lá no organizado lá no Rio de Janeiro, né? Sendo que o golpismo, eu quero alertar que a gente não pode ficar com a cabeça de que o golpismo vai ser necessariamente um movimento que vai. Tipo, pronto, as pessoas estão falando muito do Capitólio nos Estados Unidos, tá? Olha, infelizmente o Brasil tem situações muito piores que um Capitólio pode ser algo irrelevante, tá? O que eu estou falando é quando você organiza garimpeiros e outros tipos de criminosos, traficantes e ocupam terras indígenas e formam um exército, certo? Você está se preparando, você pode estar se preparando para uma ação de guerrilha no pós, não é futura vitória de Lula, por exemplo. Tá? Quando você procura armar e militarizar ao máximo de pessoas e manter o discurso, veja, enquanto o Centrão fala para Bolsonaro amenizar o discurso, o pessoal diz, ah, Bolsonaro é burro, não está seguindo o discurso do Centrão. É porque ele está usando o Centrão, ele não escuta o Centrão. Não interessa o que o Centrão pensa. O que interessa é que ele precisa formar uma base miliciana em todo o Brasil, seja para uma vitória política e garantir um segundo turno muito mais fascista, muito mais nazista do que o primeiro turno, seja porque, se ele perder, ele vai ter uma base para uma luta fraticida do país, uma luta muito violenta, tá? Então, existem mais do que ações simbólicas, existem ações estruturais e o golpismo cresce no Brasil pelas ações estruturais. Esse alerta é muito importante e por ele a gente vai para o terceiro ponto. Eleições, né? Eleições. O povo vai começar a ir para a rua, as campanhas estão começando. No Brasil, sim, pessoal, ainda sobre o golpismo, né? Hoje, o Brasil amanheceu com mais uma ação com vários mortos no Complexo do Alemão, acho que foi no Alemão, né? Fala-se já em 20 mortos. É evidentemente que essa ação vai continuar, essas coisas vão continuar,
né? O Brasil, a notícia aponta que das 4 ações mais letais da história, 3 já foram esse ano, e isso faz parte do processo eleitoral, né? Faz parte do processo eleitoral. A nossa eleição será muito atípica nesse momento. Nesse sentido, não tem outra solução, é povo na rua, é povo se mobilizando. A questão é que, até pelos riscos a Lula, né? Ontem teve uma manifestação em Pernambuco, saiu de um espaço público e foi para um espaço privado, um grande lugar de shows, ok. Com maior controle dos presentes, ok. Em parte, eu acho que isso serve aos interesses do PSB no Estado, não é? Porque existe uma forte vanguarda anti-PSB e é uma forma de controlar, a minha impressão é que é uma forma de controlar também, até porque o PSB exige o domínio do palanque de Lula no estado de Pernambuco, sem abrir para os demais setores que apoiam Lula. Mas também tem o fator do risco a Lula, né? O risco de assassinato está muito visível que isso pode acontecer. Qual é o problema? O problema maior, independente das questões partidárias, é que as eleições precisam se transformar num grande processo de mobilização popular, tá? Os atos, os comícios podem se transformar em grandes ações de massas, e isso é importante que aconteça. Mas acho que é hora de os partidos de esquerda e aquelas pessoas que se comprometem com uma transformação profunda no país, anticapitalista e até revolucionária, começarem a discutir a formação de frentes, tá? Frentes de movimentos sociais, frentes de partidos de esquerda para transformar a eleição eleitoral num processo de mobilização social, que levante uma pauta e um programa contra a fome, contra o desemprego, é, contra a Covid, por saúde, por direitos populares, por direitos do trabalho, por saúde pública, por educação, né? Eu acho que nesse momento a gente começa a cada vez mais se tornar necessário que as eleições tenham um componente de mobilização social. Isso será fundamental, seja para evitar a vitória de Bolsonaro, seja para garantir e empurrar um futuro governo Lula mais à esquerda. Bom, a gente vai se falando por aqui. Eu estou colocando. Depois eu vou colocar aqui também os vídeos anteriores. O segundo vídeo que eu gravei, eu tinha, acho que foi eu que deletei, não sei. Sei que ele desapareceu e a gente colocou de novo, né? Em breve eu vou trazer aqui uma entrevista com Robionce, pré-candidata a deputada federal pelo pessoal de Pernambuco, candidata trans, com a meta de construir uma bancada trans no Congresso, né? E a gente vai se falando aqui. Você pode se inscrever, porque aí você recebe um aviso. Se você se inscrever e colocar todas as notificações, você recebe um aviso quando tiver vídeo novo, né? E curtir e compartilhar é bom, e principalmente comentar aqui para a gente poder ir norteando os debates. Falou? Um abraço grande.